Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre cardápio para diabético, a melhor alimentação, as melhores combinações, horários, como é que fica essa questão de quantidade, de índice glicêmico, o que você deve comer e o que você não deve comer. Você vai amar esse vídeo, fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de diabetes, nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho, tem vídeo novo todo dia, você vai amar com certeza. Dá um pulo também lá no Instagram e me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas e novidades. E não tem como você se confundir, porque é o mesmo nome do canal, @nutricionista Patrícia Leite. Resolvi fazer esse vídeo para vocês, porque eu já tenho muitos vídeos aqui no canal falando sobre diabetes, sintomas de diabetes tipo 1, tipo 2, melhores alimentos, piores alimentos, frutas, suco, um monte de coisa já fiz aqui. Mas ainda não tinha feito um vídeo esquematizando mais ou menos como deve ser a organização de cardápio para um diabético. Eu resolvi fazer isso para ajudar. Espero que vocês gostem. Vamos começar então. Inclusive, quero te lembrar que esses vídeos todos e outros vão ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você não sabe ou não se lembra, a descrição está aqui embaixo. Eu tenho o nome do vídeo, uma setinha virada para baixo aqui, não tem? Clica ali que vai abrir uma aba para baixo com várias informações legais. E eu quero te falar que eu vou falar aqui mais sobre diferentes conceitos, falando de alimentação, né, dando alguns exemplos, mas eu vou falar de índice glicêmico, a diferença de índice glicêmico para carga glicêmica, vou falar sobre alimentação anti-inflamatória. Então vai ter muita coisa legal aí que dá para você encaixar no seu dia a dia. Vamos começar pela primeira refeição do dia, o café da manhã, uma refeição muito importante. A gente acorda normalmente com muita fome e o diabético que está descompensado acorda com mais fome ainda. O diabético que não está com a glicose muito bem controlada, ele sente muita fome e por mais que ele coma, ele se sente sempre faminto mesmo, às vezes até um pouquinho mal-humorado por isso. Isso é normal, isso tem a ver com a relação de que o açúcar está alto no sangue, mas ele não consegue entrar para dentro das células porque a insulina ou não existe no caso de diabético tipo 1 ou funciona mal no caso de diabético tipo 2. Então, apesar do açúcar do sangue estar alto, a célula está com fome, está em privação, então por isso que essa fome não passa e fica mandando esse sinal para o cérebro toda hora. Então, o ideal mesmo é que o diabético comece o dia com um café da manhã equilibrado. E o ideal é que a alimentação do diabético tenha uma quantidade moderada de carboidratos. Não precisa necessariamente ser uma alimentação low carb, mas é uma alimentação que deve priorizar boas fontes de carboidrato com baixo índice glicêmico. O índice glicêmico está relacionado com a velocidade de absorção do carboidrato, não está relacionado com a quantidade de carboidrato. Eu tenho até um vídeo explicando mais sobre índice glicêmico, eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você também, se você quiser saber mais sobre isso. Mas o ideal é que você busque acrescentar nesse horário alguns alimentos que têm uma absorção mais lenta de carboidrato. Então, a minha dica para você que você pode fazer, inclusive vou deixar algumas receitas aqui que eu for citando no vídeo, é um pudim de chia, que é uma opção muito interessante. Você já vai deixar ele pronto de véspera, olha que maravilha, não tem trabalho nenhum de manhã. Você pode fazer com qualquer tipo de leite da sua preferência. Lembrando que os leites vegetais sem açúcar normalmente têm um melhor impacto na glicemia. Os leites vegetais que têm pouco carboidrato, como é o caso do leite de coco, o leite de amendoim, o leite de amêndoas, normalmente eles têm menos impacto no seu carboidrato, na sua glicose, desculpa, porque eles têm pouco carboidrato. E eu tenho até receitas aqui no canal de como preparar esses leites em casa. Eu vou deixar essa playlist aqui embaixo para você também. Claro que você pode usar com leite desnatado, mas lembra que o leite desnatado também vai ter carboidrato e para algumas pessoas ele aumenta muito a insulina, principalmente de manhã, se você tem um alvorecer mais persistente. Então, dosa isso, o que funciona melhor para você? Um leite vegetal ou um leite de vaca? Você pode analisar isso. O pudim de chia é feito realmente acrescentando chia e a gente deixa ela absorver, porque a chia gelifica, né? Então, a gente deixa ela absorver um pouco desse líquido. Normalmente, a gente faz à noite e consome de manhã e por cima você pode colocar algumas frutas com baixo índice glicêmico também, com poucos carboidratos, como é o caso do maracujá, como é o caso do morango ou de frutas vermelhas, o caso do coco ou o caso do abacate. É uma opção que vai dar muita saciedade no seu café da manhã. Uma outra opção é também você fazer uma vitamina, que eu acho que são duas opções práticas, né? Porque já estão prontas, no caso do pudim de chia, ou no caso da vitamina, você faz ali rapidinho, já bebe, segue o dia. E lembrando que a vitamina também você pode usar qualquer tipo de leite da sua preferência, eu já falei dos leites vegetais. Pode acrescentar alguma fruta com menor índice glicêmico, e aí você pode acrescentar ou um farelo de aveia, ou uma linhaça, ou uma chia, para entrar a fibra, para entrar as gorduras saudáveis. Lembra que eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais de diferentes tipos de aveia, porque a aveia não é tudo igual.
o farelo de aveia vai ter mais fibra e menos carboidrato líquido do que a farinha de aveia ou aveia em flocos, e por isso, para o diabético, ele acaba sendo uma opção mais interessante. Mas se você quiser diminuir mais a quantidade de carboidrato, você pode ficar na chia, pode ficar na linhaça, que vai funcionar muito bem. E são dois exemplos de cardápio, né, de café da manhã, que vão te deixar muito saciado. Se você ainda quiser ir para a parte salgada no café da manhã, eu acho que os ovos sempre vão cair muito bem, principalmente para o diabético, porque eles dão muita saciedade. Então, uma omelete de manhã vai ser ótima, vai ter pouco carboidrato, você pode colocar alguns vegetais, pode colocar um queijinho se você gostar, dar uma temperadinha. Fica muito gostoso para quem gosta de salgado de manhã, né? E eu tenho também receitas de omelete aqui que vou deixar aqui embaixo para você. Uma opção interessante para o lanche do meio da manhã, que eu sei que muitas pessoas ficam com fome no meio da manhã e precisam fazer uma colação, que a gente chama, né, um lanchinho no meio da manhã, deve ser sempre alguma coisa que também tenha um baixo índice glicêmico. Na verdade, quando a gente fala de refeição, a gente fala de carga glicêmica, que é quando a gente consegue misturar alimentos diferentes e ter aí sim uma carga glicêmica ali, que está relacionada também com a velocidade de absorção, mas nesse caso de uma refeição, não de um alimento isolado. Então, opções interessantes para colação, eu acho que o iogurte desnatado sempre vai muito bem. E por que normalmente a gente indica iogurte desnatado para o diabético? Porque a gente quer diminuir a quantidade de gordura saturada que o diabético consome, porque o diabético é mais propenso a ter colesterol aumentado, triglicerídeos aumentados e problemas relacionados à parte cardiovascular. O colesterol diabético deve ser um pouquinho mais baixo que o da média populacional que não é diabética. Então, controlar a gordura saturada vai ajudar você a controlar o seu colesterol. Se você é diabético e tem colesterol aumentado, lembra que eu tenho uma playlist aqui com várias dicas legais, eu vou deixar aqui embaixo para você na descrição também. Então, o iogurte natural normalmente é uma fonte muito interessante de proteína, e tem pouco carboidrato, né? E não tem gordura nenhuma, que é uma boa. A gente pode acrescentar nesse momento algumas frutinhas. Mais uma vez, as frutas vermelhas têm poucos carboidratos e tem uma quantidade super grande de antioxidantes que são muito bons para os diabéticos, porque os diabéticos são mais propensos a lesões por radicais livres por conta dessa grande quantidade que eles produzem no organismo por conta da doença mesmo. Eles são mais inflamados e têm mais agentes reativos, espécies reativas de oxigênio que podem causar danos celulares. Então, consumir antioxidantes é muito importante e as frutas vermelhas podem ser uma boa opção. Ai, Patrícia, mas é caro, morango, mirtilo. Lembra que existem hoje em dia alguns desses que você pode comprar congelados, que são bem mais em conta. Mas mesmo assim, se você não quiser, o maracujá é uma boa opção. E lembra que as frutas cítricas, de uma maneira geral, têm vitamina C, que também tem uma capacidade antioxidante interessante para você. Então, você pode acrescentar uma limonada também, sem açúcar aí, de repente. Então, você pode botar o iogurte com as frutinhas vermelhas. Se quiser, pode botar um pouquinho de linhaça ou de chia, ou semente de abóbora, semente de gergelim, semente do que você quiser. Normalmente, essas sementes vão acrescentar muita fibra e gordura boa. Outra opção interessante é justamente você ir para o lado das oleaginosas, um pouquinho de castanha, nozes, amendoim, ou um pedaço de coco mesmo, porque o coco dá muita saciedade. Lembrando que quando a gente fala de frutas secas, elas não são indicadas para os diabéticos. Muita gente consome amendoim com uva passa, né? Vende às vezes junto, mas cuidado porque a uva passa, todas essas frutas secas, desidratadas, damasco, tâmara, aumentam muito a sua glicose. Então, quando a gente fala para consumir oleaginosa, é oleaginosa pura mesmo. Pode ser uma opção de um lanchinho rápido para você consumir. Às vezes até uma oleaginosa com uma frutinha que vai diminuir o índice glicêmico dessa fruta. Por exemplo, tá com morrendo de vontade de comer uma maçã. É melhor que você coma a maçã com algumas nozes ou castanhas do que a maçã pura, porque aí a gordura dessas oleaginosas ajuda a diminuir a carga glicêmica dessa refeição e a glicemia vai ficar mais estável. Quero te lembrar que eu vou deixar aqui na descrição várias receitas que são boas para os diabéticos. Então, lembra de olhar lá embaixo, tá bom? E um detalhe importante que eu vou falar agora de almoço, que você pode usar no jantar também, né? Porque almoço e jantar são as grandes refeições. Mas lembra que as dicas que eu dei para o café da manhã, você também pode usar no lanche da tarde. E as dicas que eu dei para colação, se você faz ceia, aquela refeição pequenininha antes de dormir, você pode usar antes de dormir também, que eu sei que algumas pessoas ainda fazem ceia dependendo do horário que vão dormir, né? Se é mais tarde. Então, lembra que você pode transpor isso para outro horário do seu dia. Falando de almoço e jantar, normalmente a gente pensa em montar um prato, né? Então, eu sempre falo para os diabéticos que o mais importante quando a gente vai montar um prato, primeira coisa, traça uma linha imaginária ali no seu prato e metade desse prato vai ser verduras, saladas ou vegetais com baixa quantidade de carboidrato. Ou seja,
a gente fala normalmente assim, né, os vegetais que crescem acima do solo. A gente pode usar berinjela, a gente pode usar abobrinha, pode usar até mesmo abóbora, pode usar chuchu, pode usar couve-flor, repolho, fazer eles com várias formas diferentes, não só puro refogado, mas também uma das minhas 1000 receitas que eu tenho aqui no canal com esses vegetais. Vou deixar umas playlists deles aqui, que tem umas receitas de fritada, tortinha, muffin, que eu acho que vai ajudar a complementar o seu prato. Então, você bota metade do prato dos vegetais, você coloca uma porção de carne, né? Carne, frango ou peixe. Lembra que o diabético se beneficia muito quando ele consegue consumir peixe pelo menos 2 a 3 vezes na semana, porque o peixe, principalmente os peixes gordos como sardinha, atum, salmão, arenque, né? Esses são mais caros, mas a sardinha e o atum são mais acessíveis. Eles têm ômega 3, que é uma gordura anti-inflamatória muito interessante para o diabético. Então, tenta comer peixe algumas vezes na semana, pelo menos 2 ou 3 vezes, o máximo possível. Quando você for comer a sua carne, lembra sempre de retirar a pele, no caso das aves, e a gordura aparente, no caso da carne vermelha, porque eu te falei, né, a gordura saturada pode aumentar o colesterol, e o diabético tem que ter um controle mais fino com relação a isso. E aí você coloca uma porção pequena de carboidrato, e não é porque é carboidrato que você... Ah, Patrícia, mas estou consumindo carboidrato de baixo índice glicêmico, estou consumindo batata doce. Não é por isso que você vai botar metade do prato. Lembra sempre de dosar a quantidade. Em menor quantidade do que tudo que você consumir ali vai ser normalmente o carboidrato, porque ele vai ter um impacto muito grande na sua glicemia. Eu te falei que eu tenho um vídeo falando sobre índice glicêmico, então nesse momento eu sugiro que você assista ele depois, porque ele dá muitas dicas legais. Porque claro que a batata doce, o feijão, todos os tipos de feijão, né? Branco, mulatinho, feijão fradinho, lentilha, ervilha, soja, quinoa, eles são baixos em índice glicêmico. O índice glicêmico deles é baixo. Mas eles têm uma quantidade expressiva de carboidrato. Então, se você bota meio prato de purê de batata doce, sua glicemia vai subir mesmo sendo batata doce. Então, não é porque o carboidrato é do bem que também pode ser à vontade. A gente tem que ter uma contabilização nesse sentido. E com relação à sobremesa, se você necessariamente precisar de uma sobremesa, lembra mais uma vez que você pode fazer uma gelatina em casa, natural, com gelatina incolor e algum suco de fruta dessas que tem pouco carboidrato, suco de limão, suco de maracujá, até mesmo um kiwi cortadinho. Podem ser umas opções interessantes para você comer de sobremesa um docinho. Eu tenho muitas receitas de doces saudáveis aqui e vou deixar aqui embaixo na descrição para você também. Com relação ao jantar, você pode fazer mais ou menos a mesma coisa, mas lembra que para algumas pessoas consumir muito carboidrato antes de dormir vai fazer com que a glicemia fique muito aumentada até mesmo de manhã, no dia seguinte. Então, talvez seja um horário para você reduzir um pouquinho mais a quantidade de carboidrato e focar mais nos vegetais, nas frutas com baixo índice glicêmico, pouca quantidade de carboidrato, e na própria proteína, mas isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Então, de repente, para você consegue consumir mais carboidrato à noite também, né? Tanto quanto no almoço. Isso sempre vai variar de pessoa para pessoa, tem que ser analisado individualmente. Detalhes importantes: o diabético tem que se manter sempre muito bem hidratado, preferencialmente com água, porque o diabético que está descompensado urina muito para eliminar a glicose, né? Então fica mais desidratado. Então, muita água ao longo do dia. E se você não gosta de água, acha ruim, lembra que eu tenho algumas receitas aqui de águas flavorizadas, praticamente zero carboidrato, zero caloria, que não vão impactar a sua glicemia e tem um sabor interessante. Às vezes tem agentes anti-inflamatórios, antioxidantes que você pode acrescentar no dia a dia. Outra dica importante: o estresse vai mudar a sua glicemia. A gente sabe que quando a gente fica estressado, secreta mais cortisol, que aumenta a glicose do plasma. Então, se você já está fazendo tudo direitinho, Patrícia, eu não sei mais, eu como assim, durmo bem, faço atividade física, mas a minha glicemia está sempre aumentada, como anda o seu estresse, né? Hoje em dia as pessoas estão muito estressadas. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist com dicas de dia a dia, até mesmo de chazinhos, que podem ajudar a diminuir a sua ansiedade, seu estresse. Vou deixar ela aqui embaixo na descrição para você também. E uma última dica bem interessante é que você pode tentar começar a fazer um diário alimentar. Claro que não precisa ser para o resto da vida, né? Mas se você puder pegar num aplicativo, ou até mesmo num diário mesmo, um papelzinho, anotar o que você come de café da manhã, como que ficou a sua glicemia naquele momento, o que você comeu de almoço, como que ficou a glicemia. Lembra que é importante para o diabético dosar a ponta do dedo, a glicemia da ponta do dedo ao longo do dia, para ter um panorama de como tá e para ter um panorama do comi isso, o que aconteceu, né? A gente conseguir ter uma relação aí de causa e efeito para você conseguir, quando for no médico ou no nutricionista, levar isso para ajudar a organizar mais as suas quantidades
e o seu horário, enfim. Outro detalhe importante é que o diabético deve, sempre que possível, consumir as refeições em horários estipulados e fechados. É muito importante evitar petiscar, é muito importante ter horários, né, padrões para o café da manhã, para o almoço, para o jantar, principalmente as grandes refeições que você vai ter mais carboidrato, para você ter uma infusão contínua de glicose no plasma e não ter grandes picos de insulina, mas também para não ter hipoglicemia, porque o diabético pode acabar vindo a ter hipoglicemia com aqueles sintomas ruins de tremedeira, suor frio, tontura, às vezes até desmaio, que é perigoso. Então lembra de ter horários estipulados e seguir os seus horários para tudo ficar bem. E lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo e que todo diabético precisa de acompanhamento médico, sim, regular e preferencialmente também com o nutricionista da sua cidade que vai te conhecer pessoalmente e vai conseguir calcular as quantidades que você precisa. Então lembra de se cuidar sempre. Dá uma olhada aqui nos vídeos e receitas que eu vou separar, que você vai adorar com certeza. E me conta se você é diabético, se você tem algum parente diabético, como é a sua alimentação, do que você sente mais falta, o que você conseguiu colocar que você não comia antes, você tá adorando agora. Eu vou adorar ver seu comentário. Dá curtida no vídeo que isso me ajuda muito e compartilha com quem precisa e vai gostar. Vamos juntos você ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!